Donald Trump pode estar a um passo de tomar uma das decisões mais históricas da história moderna: desistir de Taiwan. Muito se fala sobre o Estreito de Hormuz, Irã, Europa, OTAN, Ucrânia, Rússia, América Latina, Groenlândia, quando na verdade o ponto mais importante hoje do mundo é Taiwan, e Xi Jinping está jogando o jogo e testando os limites dos americanos. A visita presidencial de Donald Trump a Pequim marcou um dos momentos mais delicados das relações entre Estados Unidos e China em anos. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, o aspecto mais impactante do encontro não foi comercial, militar ou ligado a tarifas. O verdadeiro terremoto geopolítico aconteceu quando Trump mudou o tom em relação a Taiwan e advertiu publicamente a ilha contra qualquer movimento de independência formal. A frase aparentemente diplomática provocou enorme preocupação em Taipei, nos mercados financeiros e nos círculos estratégicos do Ocidente. Afinal, Taiwan não é apenas uma ilha disputada entre China e Estados Unidos. Taiwan é hoje o coração tecnológico da economia mundial, e qualquer mudança na postura americana em relação à proteção da ilha altera diretamente o cálculo estratégico de Pequim. Durante o encontro, Xi Jinping alertou Trump que erros envolvendo Taiwan poderiam levar as duas potências a um conflito direto. Pouco depois, Trump afirmou que os Estados Unidos não querem incentivar a independência taiwanesa e defendeu a manutenção do status quo. Na prática, isso foi interpretado por muitos analistas como uma sinalização inédita de recuo psicológico americano. Historicamente, os Estados Unidos mantiveram uma política extremamente calculada em relação a Taiwan. Washington reconhece oficialmente a política de uma só China, mas ao mesmo tempo fornece armas, apoio diplomático e proteção indireta para Taipei. Essa estratégia ficou conhecida como ambiguidade estratégica. Os americanos nunca confirmaram claramente se defenderiam Taiwan militarmente em caso de invasão chinesa, mas também nunca deram sinais de abandono. O problema é que Trump foi além da ambiguidade tradicional e, após a reunião em Pequim, o presidente americano passou a enfatizar que Washington não apoiaria movimentos de independência em Taiwan e ainda colocou dúvidas sobre o compromisso militar americano com a ilha. Isso produziu um efeito psicológico extremamente importante. Para Pequim, qualquer demonstração de hesitação americana pode ser interpretada como uma oportunidade histórica. A China acompanha obsessivamente sinais de fadiga política, divisões internas americanas e mudanças de posicionamento estratégico, e Taiwan sempre foi considerado o ponto mais sensível dessa disputa. O Partido Comunista Chinês trata Taiwan não apenas como questão territorial, mas como questão existencial e histórica. Para Xi Jinping, a reunificação é parte central do chamado grande rejuvenescimento da nação chinesa. Por isso, a fala de Trump foi observada com atenção cirúrgica em Pequim. A reação em Taiwan foi imediata. As autoridades taiwanesas tentaram minimizar publicamente a situação, afirmando que a política oficial americana não havia mudado. O Departamento de Estado também reforçou essa narrativa, mas os bastidores mostram nervosismo. O governo taiwanês passou a defender publicamente uma conversa direta entre Trump e o presidente Lai Ching-te, justamente para dissipar dúvidas sobre o comprometimento americano. Ao mesmo tempo, Trump deixou em aberto a aprovação de um pacote militar de aproximadamente 14 bilhões de dólares para Taiwan. E esse detalhe é forte, porque a dissuasão americana sempre dependeu menos de declarações formais e mais da percepção chinesa de que os Estados Unidos reagiriam militarmente. Se Pequim começar a acreditar que Washington não quer mais correr o risco de uma guerra por Taiwan, a lógica estratégica muda completamente. A própria China intensificou o discurso antes da visita, afirmando estar pronta para esmagar qualquer tentativa de independência taiwanesa. Ou seja, o encontro ocorreu justamente em um momento em que Pequim tenta testar os limites da disposição americana. Existe um motivo pelo qual muitos especialistas chamam Taiwan de o lugar mais perigoso da Terra. A ilha concentra uma parcela gigantesca da produção global de semicondutores avançados, os chips que alimentam praticamente toda a economia moderna. Celulares, inteligência artificial, servidores, carros elétricos, sistemas militares, satélites, data centers, drones, aviões e supercomputadores dependem diretamente da produção taiwanesa. A empresa mais estratégica desse sistema é a empresa de fabricação de semicondutores de Taiwan, responsável pelos chips mais avançados do planeta. Hoje, nenhuma outra região consegue substituir rapidamente a capacidade industrial de Taiwan. É justamente por isso que muitos estrategistas afirmam que a ilha funciona como um escudo de silício. O mundo inteiro depende tanto dos chips taiwaneses que uma guerra ali causaria um colapso econômico global. Diversos estudos apontam que uma interrupção na produção taiwanesa geraria choques severos nas cadeias globais de suprimento, afetando desde smartphones até a indústria militar ocidental. Nos últimos anos, o mundo já
já vivenciou exemplos pequenos disso, como foi o caso da crise de semicondutores pós-pandemia. Montadoras pararam fábricas, empresas atrasaram produtos e houve aumento de preços em escala mundial. Agora imagine isso multiplicado por uma guerra no Estreito de Taiwan. É por isso que alguns analistas classificam Taiwan como o maior risco sistêmico da economia global contemporânea. O cálculo chinês pode estar mudando e o aspecto mais alarmante não é necessariamente uma invasão imediata. O verdadeiro perigo é a mudança gradual no cálculo estratégico chinês. Durante décadas, Pequim evitou ações militares diretas porque o risco de confronto com os Estados Unidos era considerado alto demais. Mas esse equilíbrio depende de credibilidade. Se a China começar a interpretar que os Estados Unidos estão cada vez menos dispostos a defender Taiwan, a tendência é que a pressão chinesa aumente progressivamente. Isso pode ocorrer em várias etapas: bloqueios marítimos, cercos econômicos, pressão aérea constante, ataques cibernéticos, isolamento diplomático, ocupação de pequenas ilhas periféricas ou até mesmo uma quarentena militar ao redor de Taiwan. Pequim não necessariamente precisaria começar com uma invasão anfíbia total. Aliás, muitos analistas acreditam que a China preferiria primeiro sufocar Taiwan economicamente, testando a reação americana passo a passo. E é exatamente aí que a fala de Trump se torna tão importante, porque a estratégia chinesa depende profundamente da leitura psicológica do adversário. Outro ponto relevante é que a reunião em Pequim demonstrou o interesse de ambos os lados em tentar reduzir as instabilidades imediatas. China e Estados Unidos anunciaram novos mecanismos bilaterais de comércio e investimento, além de discursos mais moderados sobre estabilidade estratégica. Os mercados financeiros reagiram inicialmente com cautela positiva, enxergando o menor risco de choque imediato entre as duas potências. Mas existe um paradoxo. Ao tentar diminuir tensões de curto prazo, Trump pode ter ampliado incertezas estratégicas de longo prazo. Isso porque a estabilidade entre Washington e Pequim pode vir acompanhada de uma percepção chinesa de que os americanos desejam evitar qualquer escalada militar a quase qualquer custo. E historicamente, potências revisionistas tendem a avançar quando percebem hesitação do rival. Foi assim em diversos momentos do século XX. A chamada ambiguidade estratégica só funciona quando ambos os países, ambos os lados, acreditam que o custo de uma guerra seria inaceitável. Se um dos lados começar a acreditar que o outro perdeu vontade política, o equilíbrio entra em colapso. O mundo entrou em uma nova fase de risco. O mais importante é entender que Taiwan não é apenas um problema regional asiático. Taiwan está conectado ao coração da economia digital global. Uma crise no estreito afetaria bolsas mundiais, produção industrial, inteligência artificial, defesa militar, logística marítima, mercado financeiro, cadeia automotiva, telecomunicações, produção de armamentos. Praticamente toda grande potência econômica depende direta ou indiretamente da estabilidade da ilha. E justamente por isso a mudança de postura americana causa tanta preocupação, porque a dissuasão nunca depende apenas de porta-aviões ou mísseis, ela depende da percepção de firmeza. É importante deixar claro para vocês que as declarações de Donald Trump após o encontro em Pequim não significa necessariamente abandono de Taiwan. Oficialmente, a política americana continua a mesma, pelo menos por enquanto. Mas em geopolítica, sinais importam e Pequim observa cada palavra. Talvez o maior impacto da visita de Trump à China não esteja nos acordos comerciais ou nos discursos diplomáticos. Talvez esteja no fato de que pela primeira vez em muito tempo, os setores estratégicos começaram a questionar se os Estados Unidos realmente continuariam dispostos a correr o risco de uma guerra contra a China por causa de Taiwan. E se Pequim concluir que essa disposição enfraqueceu, o mundo pode ter entrado silenciosamente em uma nova era de perigo geopolítico. Mas e vocês? Vocês acham que a tendência é os Estados Unidos deixarem Taiwan para a China? Comenta aqui embaixo o seu ponto de vista para a gente debater. Por hoje é só, muito obrigado para você que assistiu até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus e se Deus quiser nos veremos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Até mais.